Hey! Vamos lá, novo vídeo hoje sobre bateristas, pra continuar aquele vídeo que a gente fez sobre baixistas, pra continuar, formar a cozinha. Então, vídeo de hoje, bateristas do rock. Então, entra improvisada. De novo, antes de começar o vídeo, tem o disclaimer de sempre, falando que não é uma lista elencando os melhores, não é uma lista elencando os mais importantes, nem os meus favoritos, apesar de serem, mas é apenas um pessoal que é legal lembrar e talvez você pode conhecer o trabalho de algum deles. E segundo, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, porque os vídeos estão ficando gigantes e eu tenho certeza que você não tem saco pra isso. E por último, foi baseado em uma listinha que eu fiz há muito tempo atrás, em 2019, se não me engano, para um blogzinho que eu escrevia no Amino. Lembra do Amino? Óbvio, tem algumas diferenças, porque obviamente meu gosto musical já mudou, o que eu pensava na época mudou, mas eu vou elencar. Então vamos lá, top 12 grandes baterias do rock que não vão ter só de rock, vai! Obviamente, não podia faltar, para abrir os trabalhos, grande William Thomas Ward, ou, como é conhecido, Bill Ward, nosso querido batera do Black Sabbath. Todo mundo que gosta de heavy metal sabe, ou pelo menos deve saber, que o Bill foi o baterista original do Black Sabbath, que tocou desde o primeiro disco, Black Sabbath, auto-titulado, de 1970 e ficou até o Hell in a Hell de 1980. Ou seja, foram 10 anos inteiros na banda. E isso não é pouca coisa não, porque foram muitos álbuns bons lançados nesse meio tempo. E por que lembra do Bill? Logo do Bill, porque ele é com certeza o baterista mais influente da história do heavy metal, por ter sido o primeiro batera de heavy metal. Você percebe que a pegada dele era totalmente jazz e tocava pesado. Isso que era um principal diferencial na época, né? Era um batera com a pegada jazz que tocava muito pesado, com o Geezer Butler no baixo, formou aquela cozinha maravilhosa que a gente conhece do Black Sabbath. Depois de 1980 ele seria substituído pelo grande Vinny Appice. Coloca aí, editor. O editor sou eu. Que também é outro grande baterista fenomenal. Mas voltando ao Bill, curiosidadezinha sobre ele, além de que ele ter sofrido na mão do Tony Iommi igual um condenado, coitado, é que ele tocava com a baqueta invertida. Eu sei que você deve saber disso, né? Mas enfim, ele pegava o lado fininho da baqueta, segurava o contrário e lascava-lhe a porrada com o ladinho mais grosso. Que estranho, né? Dava um som mais volumoso, mais tenso, que era fenomenal. Inclusive, só pra pontuar, grande Álvaro Birita, baterista do Biquíni Cavadão, também toca uma bateria invertida. Muito bom. E outra curiosidadezinha, que essa é meio triste, né? É que o Bill tinha um consumo em excesso do álcool. Infelizmente abusou disso em certas fases da carreira, que não acabou bem pra ele. Até hoje ele tá meio quebradinho, né? Tanto que ele fala mesmo que nem lembra como é que gravou o Heaven and Hell. Mas enfim, por toda a influência, por ser essa imagem carismatiquíssima, Bill Ward, e por usar blusinha de oncinha e parecer muito macho, tinha que ser lembrado. No time do pessoal que usa blusinha de oncinha que fica muito macho está ele, Benny Maro, Steve Vai e Ace Sparks. E pra finalizado, ele era um puta compositor, compôs e cantou Is Alright, que depois teve um cover do Guns N' Roses, que eu não gosto de Guns N' Roses, você sabe, mas ficou maravilhosa. Ouça Bill Ward, muito foda. Seguindo com outro cara que é infelizmente faleceu num trágico acidente de carro, mas um cara que também é sinônimo de baterista de qualidade, grande Cozy Powell. O Cozy foi com certeza absoluta um dos maiores bateristas de hard rock de todos os tempos. O cara, eu sou muito fã dele, principalmente porque ele é meu personal styler da minha adolescência. Usava blusa xadrez, de couro, o cerão no pulso era muito bom. E era um batera técnico, ágil, segurar o ritmo, tocar com pressão, ele era incrível. Tanto que era a bola de segurança de banda que queria batera de qualidade. Porque substituiu bateras tops durante sua carreira e o sarrafo não era baixo não. Substituiu o próprio Bill Ward quando tocou no Black Sabbath, no excelentíssimo Headless Cross. Substituiu o Carl Palmer no Emerson Lake Palmer, que justamente se chamou Emerson Lake Powell. E também é o cara que, quando você queria um batera pra carreira solo, era Cozy Powell.
Jeff Beck, Robert Plant, Roger Daltrey, Gary Moore, Ewan Malmsteen, e entre outros. Ele tocou na Fleetwood Mac, com White Snakes. A formação do White Snakes com Cozy é uma coisa maravilhosa. Inclusive foi com essa formação que eles vieram no Rock in Rio de 85, tá? Durou pouco, mas marcou a história. Mas, não esqueci. A coisa mais famosa que você pode encontrar do Cozy é a participação dele no Rainbow, nossa grande banda do nosso queridíssimo Ricardo Mais Preto, ou como é conhecido na gringa, Rich Blackmore, onde ele ingressou no segundo álbum da banda, o Rising. E só pela introdução Stargaze você sabe que é bom. E é isso, Cozy Powell, maravilhoso, elevou o nível das baquetas na música. Tem o Dance of the Devil como disco, um LP, né? Maravilhoso. Gravou One Stay com Rainbow. Grande Cozy Powell. Agora, nosso querido John Densmore. O John Densmore, que é o nosso Fábio Júnior americano, né? Casado trocentas vezes, separou as trocentas vezes e continua rico. Maravilhoso. Baterista de uma das bandas mais legais, mais geniais que existiram. Claro, The Doors. E é o que a gente sempre fala. The Doors é tão único que mesmo tendo acabado lá em 73, nunca teve nada parecido com The Doors. E claro, isso passa muito pelo John. Porque, falando como baterista, acho que nem o próprio John Densmore aceitaria ser colocado na lista de bateras do rock, né, com esse título. Porque ele é daquela escola mais jazz, tem uma sofisticação, uma técnica muito bonita, marcava a música, variação de linha durante a música, nossa, era excelente. Era um batera muito criativo, tinha um bom gosto, sabia quando fazer a gingadinha mais suave, sabia quando sentar a mão na batera, mas não tocava tão pesado assim, né? Mas tinha técnica, era perceptível em várias músicas do Doors, como ele conseguia ser suave, quando ele conseguia ser pesado, como Love Her Madly, por exemplo. O John, que talvez não seja o membro mais querido pelos fãs, né, porque pediu o nome do uso da banda depois que o Jim Morrison morreu, mas, enfim, isso não tira nada. Sem o John Densmore no The Doors não seria o mesmo. Então, vamos seguindo. Agora vamos falar de quê? Ginger Baker. Sem dúvida, uma lenda e curioso pra cá. Quando eu escrevi isso lá em 2019, o Ginger tinha falecido só há alguns meses. A causa da morte não tinha sido revelada ainda. E hoje, em 2023, ainda a gente não tem certeza exatamente do que é. Mas, enfim, decisão da família. Mas a maioria sabe que o Ginger era com certeza um dos caras mais doidões da música. E doidão de carteirinha mesmo. E infelizmente também tinha grandes vícios, né? Por exemplo, vício com heroína causou dano irreparável nele até o último dia de sua vida. Tava com problemas cardíacos, doenças degenerativas seríssimas. Foi bem punk acompanhar essa fase final de Ginger Baker. Mas o nosso ruivão querido foi o membro do nosso power trio mais famoso, talvez o mais genial da história, o Cream. E aqui de novo vou falar coisa mais velha que andar pra frente, mas provavelmente o precursor do solo de batera no rock. Porque no jazz já existia, né? E é claro, tô falando de Toad. E, o Ginger era muito técnico, né? Esteticamente era um pouquinho bizarro, você vê, mas era lindo. Usava bumbo duplo, o bumbo duplo do Ginger Baker não era essa metralhadora de death metal, né? Era swingada, era bonita. Assim como as primeiras bateras do rock, né? Teve aquela influência jazz que foi essencial, é maravilhosa. Tem que ouvir. Deixou o trabalho para a geração inteira ouvir, então é isso, ouçam Cream, ouçam o nosso querido Ginger Baker. E número 5, vamos falar de um cara que foi influenciado pelo cara acima. Vamos falar do grande Ian Pace, batera de quem? De Purple. O Ian Pace, que é o cara que conseguia juntar o útil ao agradável, tocar forte e técnico. É bem raro você conseguir juntar essas duas características em uma, né? Normalmente você tem uma ou tem outra. Não que seja impossível, mas não é totalmente fácil. E também era uma das personalidades mais legais, mais carismáticas da música, né? Um batera extremamente ágil, tocava com força. Qualquer música de Purple você nota que a bateria é muito presente, muito marcada. Uma pegada rock, tinha uma pegadinha jazz, tem mesmo uma pegada funk.
né? Óbvio, não, claro, funk brasileiro. O cara também mandava muito bem na música clássica. Tem um concerto muito bom de Purple, bem no inicinho da banda, todo mundo novinho. E tal, o Ian lá, regaçando na batera. A cereja do bolo seria aqueles tempos absurdos que ele consegue fazer, principalmente nos anos 60, 70, onde na Inglaterra o sarrafo era muito alto. E também era um cara que tinha uma muito peculiar, que era um batera canhoto, chamava muita atenção, era muito bonito ver o Ian tocar, né? É icônico você ver ele com aquele kitzinho dele e aquele óculosão gigante azul. Foi ele que influenciou bateras como o Clive Burr, que foi do Maiden, e o Dave Grohl, Nirvana, Foo Fighters, etc. Enfim, grande batera do hard rock, Mr. Ian Pace, tem passado por gravíssimos problemas de saúde, né? Tomara que fique bem, se recupere, tenha muitos anos de vida. Por falar nele, ele tem um solo muito bom gravado no Made in Japan, que chama The Mule. E um cara que fica estiloso de óculos no palco. Isso é uma característica a ser exaltada. Tanto é que eu só penso nele, Tommy Mars, Noel Gallagher e Roy Orbison. Pronto, são só esses que ficam bem de óculos no palco. E ok, eu sei que isso vai gerar polêmica. Vamos falar de Ringo Starr. E sim, eu sei. O Ringo não é um primor técnico, não é virtuoso, não tem uma pegada lá muito forte, muito peculiar. Mas já que a gente não tá elencando melhor nem nada disso aqui, a gente pode falar à vontade. Ringo Starr tem que figurar. E sim, ele é, talvez seja o, não vou falar pior, mas o Beatle menos expressivo no sentido de ser três gênios ali com ele, né? Mas o Ringo era o batera perfeito pros Beatles, cara. Eu não consigo imaginar um outro tipo de batera pros Beatles que não seja o Ringo Starr. Exemplo, Keith Moon. Não tem como imaginar, tem? Cara, ele fazia o que a música pedia pra fazer, o que eles tinham à disposição. E era muito competente, não errava segurar o ritmo. Tinha aquelas viradinhas mais contidas dele no inicinho, né? Mas foi essencial, cara. Desde o Please Please Me, sei lá, até o Sgt. Peppers. Você ouve que é o que a música pede, ele entrega com bom gosto. Que o hi-hat que ele usa, a forma que usa o chimbal é muito linda. Vê o Sgt. Peppers que tá lá, velho. Põe um fonezinho bom porque você vê que o cara entrega. E também no Get Back, documentário, você vê que o Ringo era uma figura extremamente importante para os Beatles, né? Ele é um cara ali que mantinha o grupo unido, uma personalidade muito boa também, né? Você tem vontade de convidar o Ringão pro churrasco, fala a verdade. E aquilo, na época, anos 60, né? Retorno horrível, som estourando no ouvido, então ele era batera muito competente. E que, inclusive, tem uma lenda que depois se confirmou pelo pessoal do The Who que era verdade. Durante um show que eles faziam, eles não estavam se ouvindo a ponto de eles misturarem duas músicas em uma, e no final ninguém sabia qual música tocou. E só descobriram depois do show. E sem falar que ele é pai do Zack Starkley, grande baterista, fenomenal, tocou no Oasis, tocou no The Who, não sei se tá no The Who ainda, né? Mas tá mandando muito bem. Grande Ringão. E agora, falar dele, um garoto católico, meio jovem, meio ao, Vinny Colaiuta. E eu disse no início, esse vídeo foi feito anos atrás, e aqui era outro batera do Zappa que tava, mas era o Terry Bozzio. Mas o tempo passando, ouvindo mais batera, eu preferi colocar o Vinny Colaiuta aqui. Primeiro, técnica. O nível de virtuosismo e técnica e variedade que esse cara escolhe, o refinamento que ele tem é fenomenal. Talvez ele seja o batera mais completo que você possa achar. Porque desde rock, a música japonesa, pop, heavy metal, a música clássica, ele faz tudo. O Vini é tipo vinho, sabe? Quanto mais velho, melhor fica. Sempre foi versátil. Ele é aquele famoso batera perfeito para qualquer artista do mundo. Improvisa, faz as viradas maravilhosas dele. Na verdade eu não vou falar nada. Vou deixar Frank Zappa falar que o Vini foi o baterista mais completo com que ele já tocou. Comparado com quem, né? Ralph Humphrey, Chester Thompson, Ainsley Dunbar, o próprio Terry Bozzio, o David Logan, que pra mim é o batera mais subestimado do Zappa, Chad Wackerman. Meu Deus, não tinha uma pessoa que sabia escolher baterista, era Frank Zappa, né? E pra provar um pouquinho mais
que esse cara é perfeito pra qualquer banda, qualquer estilo do mundo. Olha esse pessoal com que ele tocou: Frank Zappa, Jeff Beck, Joni Mitchell, Bee Gees, Megadeth, Michael Landau, Sting, e tocou com o Sandy Jr. Não tô brincando, ele realmente tocou com o Sandy Jr. Lenda absoluta. O Joe's Garage, que, porra, quebra tudo lá. E Trunfo imitava a Foca muito antes do Lucas Neto. Seguindo, Bill Bruford. Oh, nosso querido William Scott Bruford. Ou para os íntimos, tipo eu, porque eu também tenho o ice dele, Bill Bruford, o homem que foi o batera de várias bandas como o Genesis, UK, mas provavelmente você conhece como um dos membros do King Crimson, que é tipo, se você tocou no King Crimson, você é foda. Ponto. Ou, talvez, se não é do King Crimson, outra banda aí meio fraca, não sei se você conhece. O cara é o baterista do Yes, uma das bandas mais importantes da história do rock progressivo. No Yes, o Bill foi um daqueles fundadores que tocou demais. Técnica impressionante, elevada, era um ótimo compositor. Um cara que sempre teve uma paixão pelo jazz, né? Refletia aquilo, você ouvia a batera do Bill, você reconhecia qual era o som que ele tirava, a pegada que ele tinha. E fez parte dos primórdios do psicodélico, né? Tanto é que na fase psicodélica do Yes, pô, o que esse maluco tocava, meu irmão. Falando de Yes, a gente não pode esquecer que do progressivo, tenho certeza que o Bill foi peça-chave para o desenvolvimento desse estilo, né? A batera que ele conseguia fazer ali influenciou uma porrada de gente que veio depois. Ele era muito único. É meio impossível você imitar o que o Bill fazia, né? Tanto que depois o Alan White, que é um ótimo baterista, um fenomenal baterista, substituiu o Bill. Continuou, o Yes continuou excelente. Eu amo o Yes com o Alan White, mas é diferente. É tão bom quanto, mas não é igual, sabe? Você nota a diferença. Inclusive, bom, se olhar de costas assim, o Alan White é a garota loira mais linda que você vai ver da sua vida. E bônus, foi chamado por Genesis para substituir quem? Phil Collins. E o Phil Collins com cabelo. O Phil Collins com cabelo é brabíssimo, tá? Vamos falar de Pink Floyd. Falou de Pink Floyd, falou de quem? Nick Mason. Com certeza, o Pink Floyd, que é uma das bandas mais importantes pra música também, né? Talvez atrás dos Beatles, só, em questão de importância. E você sabe que o Nick foi o único que tocou em todos os discos do Pink Floyd. Mesmo nos que não tinham Roger Waters, nosso Rogério Águas, e os que não tinham David Gilmour. E a gente falava que Pink Floyd não é Pink Floyd sem Roger, Pink Floyd não é Pink Floyd sem David, mas Pink Floyd nunca foi Pink Floyd sem Nick Mason. O cara tava lá em todas. O Nick foi um daqueles bateras que fazia o que a música pedia, tocando também uma técnica muito bonita. E você olha a bateria do Nick e fala, não vou mudar nada aí, porque foi perfeito. Então, que eu posso provar, até quando ele ficava só no chimbal, tipo a Pin of Wind, era uma coisa maravilhosa. Você fala, não cabe nada aí, só esse chimbalzinho aqui, tá perfeito. O som de bateria dele também era extraordinário, viradas precisas também, muito bom. Ouçam, pelo amor de Deus. E se eu disse que o Bill foi importante do progressivo, a personificação da batera no progressivo é o Nick Mason. Você pensa em batera de progressivo top, você vai colocar o nomezinho do Nick ali num ranking bem alto, sabe? Muito alto, tipo, junto com o Carl Palmer. E você pode passar horas viajando na batera, na levada, nas viradas durante os discos do Pink Floyd. Até na fase psicodélica o cara era monstro, né? Esteticamente era lindo ver também, né? Aqueles kits gigantescos, enfim. Nick Mason. E agora eu vou falar do meu batera favorito. O batera que eu mais amo na minha vida. E que provavelmente é o cara mais louco da história da música. Os mais ligados devem saber de quem eu tô falando. Keith Moon. Moon Delum, o lunático, que acho que o cara que é mais louco que Ginger Baker, né? Esse é um título muito maravilhoso.
Inclusive, alguém falou, acho que foi Alice Cooper, que disse: tudo que você ouviu sobre Keith Moon é verdade e você não ouviu tudo. É uma figura folclórica, né? Toda essa loucura teve um final trágico pra ele, né? Mas falando dele como batera, era um batera destruidor. Um batera maravilhoso, rápido, ágil, energético, espancava a batera, virada a todo instante. E as viradas que encaixavam na música, não eram umas viradas que ficavam estranhas no tempo, eram perfeitas, sabe? O Keith talvez não seja o mais técnico, não seja o que tenha a pegada mais icônica, nem nada do tipo. Mas o Chan é que nenhum batera conseguiu fazer o que ele fez no The Who, cara. Tanto que depois da sua morte, o The Who nem cogitou outro baterista que tentasse imitar o que parecesse. Pegou logo um batera que foi lá fazer o lance dele, né? Que foi o Kenny Jones. Que eu gosto dos discos do The Who com Kenny Jones, mas sabe, não tem nada a ver com o que foi, né? Com o que ele fazia. E, na boa, perfeito pro som que o The Who fazia, tá? E como eu disse no vídeo de baixistas, combina perfeito com o John Entwistle. São os dois seres que mais bem se complementam na história. Tanto que em alguns shows ao vivo, se reparar que o Keith não usava chimbal. Se tirava aquele somzão sem chimbal. Insano, né? Inclusive, bônus bem extra aqui. Que durante a apresentação ao vivo, em 1970, Tanglewood, se não me engano, foi o festival. Um cara teve um comentário genial. Que durante a execução de Young Man Blues, o Keith tava aumentando o andamento assim, de forma frenética. O cara mandou: a bateria de death metal, 25 anos antes que o death metal ser inventado. É genial, né? Enfim, uma personagem maravilhosa, era um astro do show, era um batera que todo mundo adorava. Tem umas histórias muito loucas dele, né? Como uma vez em Amsterdã, que ele foi começar o show correndo, passou reto, caiu no público, fechou uma rua inteira pra ficar jogando coisas na janela do apartamento. Misturou bebida com tranquilizante de animal, apagou no palco. Isso tem vídeo, cara, não é mentira, tem vídeo no Cold Palace. Talvez eu ponha aí se eu puder. Às vezes exagerava na dose, às vezes exagerava, né? Como quando subornou, supostamente, né? A gente não tem certeza disso. Mas ele teria subornado o técnico de som pra botar um explosivo no bumbo da batera. E, resultado, Pete Townshend parcialmente surdo de um ouvido. Tem imagem disso também. E agora, para muitos, o melhor batera de todos os tempos, não só do rock, de todos os tempos. Outro que infelizmente já faleceu também, né? Outra morte horrível. Morreu por causa de alcoolismo na casa do Jim Page. E já sacaram, né? John Henry Bonham, batera do Led Zeppelin. E não tem como falar das qualidades do cara, porque são muitas, né? Acho que praticamente qualquer pessoa que gosta de música no mundo gosta do John Bonham. Irretocável, constância perfeita, levadas e viradas maravilhosas. Não tem muito o que falar do John, a não ser tecer elogios, né? É o cara que definiu a batera de rock, sabe? Existe batera antes e depois do John Bonham. Se eu disse que o Nick foi a personificação do progressivo, o John é a personificação do rock e do hard rock. O que ele fez na bateria influenciou o mundo depois, o mundo inteiro. E além de todas as características e elogios citados, outro ponto importante pra gente falar do John, que tem citado, é que batia pesado. Pesado. Era um dos caras que tinha uma pegada mais forte na história, cara. Desde novinho, destruía as baterias, velho. Tudo muito cedo na vida do John, basicamente, né? Muito talento, muito cedo. Autodidata, né? Aprendeu sozinho, cara. Descarregava a força na bateria. E não só de força, viu o homem, né? O cara era ágil pra caramba, tanto com a mão quanto com o pé. Tanto que Good Times, Bad Times tem uma parte de bumbo duplo. Não, era um bumbo normal. E de tanta técnica e agilidade, o cara fez soar como bumbo duplo. O bumbo também, o som de bumbo do John era uma coisa fenomenal também. Não tem outro que fenomenal. E não ficava só restrito pro rock, porque Since I've Been Loving You, uma pegada blues, Tearmaker, quase um reggaezão, Rank Song, uma das músicas mais lindas, utilizando a vassourinha. Nossa, é maravilhoso, cara, maravilhoso demais. Em suma, lenda, tocava batera com mão nua também, Moby Dick. Moby Dick, que é um dos solos mais famosos da história também, e tinha um bigode de responsa. E pra finalizar, o homem, o mito, a lenda, o deus,
o cara que coloca uma moeda na parede e segura usando as baquetas. Grande Neil Peart, lendário baterista do grupo canadense Rush. E quando eu escrevi isso lá em 2019, o Neil ainda era vivo. Ele veio a falecer em janeiro de 2020 de uma forma completamente repentina, cara. Ninguém esperava. Foi uma tristeza generalizada, né? Umas coisas mais tristes que aconteceu na música, junto com o Van Halen, que faleceu pouco tempo depois, né? Mas acho que isso diz muito como o Neil Peart foi importante. Importante pra música, a contribuição que ele teve. Um gênio da batera. Em todas as músicas do Rush, magnífica, virada, levada a tempo sobre-humano. Nossa, técnica assombrosa. Ele não era... batia com tanta força assim, né? Não era porradeiro. Mas se ouve a batera do Rush, você não pensa em acrescentar ou tirar nada. Porque aquilo ali é o supra-sumo do que devia estar, sabe? Já é o top do top. Tocando ao vivo, era maravilhoso. Tinha uma pegada jazz rock, progressiva. Você era um compositor também maravilhoso. Um principal letrista do Rush, The Trees, Free Will, Fly By Night. Letras emocionantes que eu amo demais, cara. E tinha o Geddy Lee no baixo ali, né? Ou seja, missão duplamente difícil. O cara que amava literatura também, escreveu 7 livros. Tem uma história muito triste com a esposa dele, né? E a filha, uma coisa pesada. E aí depois se recuperou, ergueu a cabeça, se casou de novo, tem outra filha, foi na busca de felicidade dele, continuou sendo um músico excepcional, um batera maravilhoso que influenciou todo mundo e nunca vai ser esquecido. Todo mundo vai sempre lembrar do nosso grande mito, Neil Peart. Bom, foi basicamente isso. Provavelmente tá muito grande o vídeo também. Eu não consigo falar pouco, cara. Deve ter nascido mulher em outra vida. Mas aqui vão outros nomes que eu não falei, mas são mitos também que tem que ser lembrados de alguma forma. Steve Gadd, que é do jazz, mas já tocou com Clapton também, uma pegada mais rock. O Don Brewer, do Grand Funk Railroad. Carl Palmer, fenomenal. Fenomenal. Amo Carl Palmer. Técnica maravilhosa também. Dave Lombardo, pro pessoal que gosta mais do thrash metal. E pra falar do pessoal mais pesado aqui, primeiro, desculpem meu polonês, Zbigniew Prominski, talvez conheça pelo nome artístico dele, Inferno, batera do Behemoth, muito técnico, toca levinho e veloz igual só ele, cara, muito bom. Stuart Copeland, do The Police, e sim... Faltou pessoal, eu sei, eu amo batera também, gente. Eu queria falar mais pessoas aqui. Posso fazer bateras brasileiros também. Porque o que não falta é batera brasileiro bom, cara. Grande mestre Jorginho Gomes. Eloy Casagrande, o Eloy. Cara, o Eloy é um dos bateras mais fortes do mundo atualmente. O Bruno Valverde, que é o meu queridinho também, velho. Tá no Anga, tocou no... Tava de Thrash, não. Eu amo batera que toca de Thrash, não, cara. O Almir Cristóforo também, do Dr. Scred. Enfim. Só batera foda. Isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos ficar por aqui. Voe pela noite.